Bem, o Império de Gana. Então, quando a gente fala do Império de Gana, a gente tem que entender que ele existiu por volta de 830 a.C. até por volta do ano de 1235 depois de Cristo, mais ou menos nesse local, né? Então ele teve o apogeu nos últimos 500 anos. Então ele teve um momento muito forte. É tão tal que os historiadores, uns falam reinos e outros falam império. Mas isso é devido à estruturação. Eu vou falar Império de Gana, porque ele teve vários. Uma das características de império é a conquista de vários territórios e a figura de um rei forte e centralizado, viu? Então, Gana recebe esse nome. Não, eles não se consideravam, tipo assim, o povo de Gana. Eles eram considerados povos diferentes, mas que tinham em comum respeito a esse rei, né? Que era o rei de Gana. Então, a localização geográfica lá do reino de Gana, ele vai dar no sudeste da Mauritânia e no Império do Mali Ocidental, né? Então, daqui do ladinho vai ter um mapinha para a gente se situar um pouquinho. Então, o reino de Gana hoje é o mesmo país de Gana? Não, não é. O Gana hoje, eles ficam não tão longe, mas a Gana de hoje é outros questionamentos que fazem com que se denomine Gana. Então, o Império de Gana ele foi um dos mais antigos, um dos mais duradouros, né? Teve um forte comércio, como nós vamos ver a seguir, né? A gente vai conhecer um pouquinho desse império, como era a economia, como era a questão da política, né? Então, o Império de Gana, ele tinha características bem fortes, como, por exemplo, na questão da economia, era voltado para o sistema de mineração e o comércio. E ficava localizado também entre os dois rios. E isso é importante, essa localização geográfica entre rios, porque facilita o meu comércio e o meu abastecimento da cidade. Então, as cidades elas eram bem dependentes da água, né? Então, a capital do império se chamava Calmbi Salem e chegou a ter 20 mil habitantes. Então, já demonstra a característica bem forte da questão dos habitantes, né? Então, as habitações, elas eram constituídas por pedras também. Então, mostra que já tinha uma estrutura meio que urbana, digamos assim, né? Também elas habitavam o reino de Gana, existiam outras tribos que eles foram dominando. Então, sempre com esse sistema de dominação e unificação, quando fosse cobrar um imposto nessas cidades, então ficaria bem mais fácil com esse sistema todo. Então, o reino de Gana, ele era muito forte e ele unificou esse país, principalmente através de ações de comércio e cobrando impostos, viu? Então, o declínio de Gana se dá devido aos conflitos internos. Mas o reino de Gana também tinha a questão do sal, a questão do ouro. Tinha muito ouro, então ele explorava muito bem a questão desse ouro. Então, para que ele fazia esse ouro? É uma boa pergunta, né? Porque então, o ouro era um status na época e começam essas comercializações, principalmente lá no Oriente. Então, por exemplo, estou bem que sou um reino de Gana, sou um rei de Gana, e eu vou comercializar lá com o Sudão, lá com os países do Oriente. Então, vou ter ouro. Então, ouro para eles valia muito. Para as pequenas tribos não tinha tanto esse significado comercial, né? Na maioria dos casos o ouro era mais ritualístico, mas para a questão do comércio era bem forte isso. Então eles souberam ter essa extração de ouro, ter essa dominação do ouro, mas pouco a pouco o reino dele foi decaindo, né? Por que esse reino foi decaindo? Então é complicado eu estando em uma região onde se tem muito conflito, onde se tem muitas diferenças étnicas. Então, para mim unir não é a questão de uma língua, tem que ter algo mais forte. É tão tal que lá na África se falavam mais de 400 dialetos diferentes.
Então, é muita coisa. Então, não é só essa questão de ter uma língua padronizada. Então, são outras questões que vão fazer com que se tenha um país unido e um país forte. E lá não tinha. Era uma política muito fragmentada, né? E se tinha sempre conflitos internos. Então, sempre se tinha um conflito étnico entre duas ou mais tribos, né? E também Gana, ela começa a seguir a religião islâmica. Aí é outro problemão. Por quê? Porque quando eu vou ter essa religião islâmica, por exemplo, né, o povo raiz não vai gostar não, então vai chamar assim, eita, esse daí é meio Nutella, tá se bandeando, né? Então, algumas pessoas tinham essa sensação e não concordavam em mudar de religião. E algumas pessoas, como no Império de Gana, em alguns locais era forçado essa mudança. Aí tem um problemão. Então vai ficando fraco. Então, quanto mais fraco o país, mais outro povo vai dominar aquela região, né? E ele foi invadida por outra região, que a gente vai chamar chamado Mandinka, né? Que é o povo de Mali. Então, como essa região ela foi enfraquecida, é devido a esses conflitos. Então, se eu tenho um país unido, beleza, vai ficar difícil para o outro me invadir. Mas a partir do momento que eu tenho pequenos conflitos, vai ficar difícil. Apesar de eu ter um ouro, ter um comércio excelente, ter um exército forte, cobrar meus impostos, ser um rei centralizado, esses conflitos, eles são fundamentais para se cair qualquer império. Viu? Apesar dele ter durado um bom tempo, né? Durou um tempão. Mas, enfim, foram isso que fez com que isso fosse pouco a pouco entrando em decadência, né, desse país, do Império de Gana. Mas ele foi um império riquíssimo, com muito ouro, sem ter noção tanto de ouro que se tinha naquela região. E foram ótimos comercializantes. Além do ouro, eles comercializavam tecidos, especiarias, o sal, a pimenta, o marfim. Então eram coisas que se tinha já a noção de tipo da especiaria fazer sucesso lá no Oriente, fazer sucesso lá na Europa, né? Então, quando se tem essa abertura do comércio com a Europa, a África ela vai ter essa noção, né? Então é isso, a aula de hoje foi sobre o Império de Gana e sobre a introduçãozinha da gente falando sobre os reinos africanos. Outra coisa interessante que eu vou falar para vocês é que esses estudos sobre os reinos africanos, a gente não tem tanto assim um estudo fortalecido, é agora que se está tendo. Por quê? Porque as nossas políticas elas não visavam, não tinha como esse objetivo a questão do negro. Então é a partir do momento que o negro é visto pela sociedade, é que passa uma forma de fazer parte da nossa cultura. Então, as escolas hoje obrigam, todo o livrinho de vocês, ele obriga a ter dois quesitos muito importantes, que é referente à questão da África e a questão indígena. É obrigatório, todo livro tem, viu? No meu tempo não se tinha, eu não cheguei a estudar os impérios africanos, né? Porque fazia parte das diretrizes passadas. E, infelizmente, eu só tive contato com os impérios africanos no ensino superior. Então, quando a gente... Essas questões é questão de Enem e aborda nos Enems passados, é muito abordada a questão desses impérios africanos. Então, beijo, gente, se cuidem e fiquem em casa, pelo amor de Deus. Beijão, gente!